Bom dia! Tudo bem com vocês? Vai um cafezinho aí? Café preto? Sem açúcar. Sem açúcar você sente o verdadeiro paladar do café. Deixa eu dizer uma coisa. Ótimo final de semana para você e sua família. Eu sempre digo, se tem algumas pontas soltas que você precisa acertar, que você se desentendeu com pessoas do seu convívio, acerte essas pontas, repare esses negócios. Ah, mas eu não sou de se tornar, não. Comigo é assim mesmo. Faz isso não. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que teve falhas terríveis, mas que maior eram as qualidades dele. Deus o chamou de um homem segundo o coração e cometeu um erro muito grande. O camarada, ele comete um erro grande, cara. Mas mais grande vai ser quando ele reconhecer que errou. Quando ele reconhece que foi além com palavras, né? Na decisão, coisas que separaram você de pessoa da família ou amigos, vale a pena deletar da memória essas decepções. Não deletar as pessoas. Agora também eu quero falar sobre pessoas. Eu quero falar sobre algo que eu tenho aprendido no dia a dia. E com Jesus você vai aprender errando. Principalmente eu, que tenho um coraçãozinho muito duro. Você ora para o seu patrão? Você ora para a empresa que você trabalha? Você ora para a igreja que você congrega? Você ora com frequência para o seu pastor? Você ora para os demais liderados que convivem com você no dia a dia naquela empresa? Você ora para os irmãos da igreja? Você ora para a sua família, você ora para os seus irmãos, você ora para os seus primos, você ora para a tia, tio. Ora. Ou fala mal? Eu quero mostrar para você que existem pessoas que passam na nossa vida que são incontornáveis.
Existem pessoas que passam pela nossa vida que são incontornáveis. E pessoas que são contornáveis. Quer dizer, existe pessoa na nossa vida que não tem como você se livrar dela. Elas são incontornáveis. E existe pessoas que são contornáveis. Que você pode chegar nela e fazer que nem a água. A água não discute com barreira. Ela chega na barreira e arruma um jeitinho e passa de largo. E assim como existe pessoas incontornáveis e pessoas contornáveis, também existe lugares incontornáveis e existe lugares contornáveis. Quer dizer, existe lugares que não dá para você fugir dele. Agora, existe lugares que são contornáveis, que você não precisa estar naquele lugar. São 2 lugares onde vai ter batalha. E no lugar incontornáveis, você não pode fugir dela, você tem que batalhar. Até vencer, confiando em Deus, até vencer. Já o lugar contornável, tem briga que você não precisa comprar. Tem briga que não é sua. Tem lugar que você não precisa e tem lugar que você não precisa ficar, se esse lugar é um lugar que te traz problema, é um lugar que te traz transtorno, é um lugar que pode prejudicar a sua família. Nós podemos falar de Jó, de Ló. Ló escolheu a campina de Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia fala que é um lugar a qual Deus iria destruir. E ele foi para lá, a qual acarretou grandes danos para ele, a qual Abraão teve que interceder por ele, e Deus o resgatou, mas ele perdeu a sua esposa, que virou uma estátua de sal, o seu genro. Você está entendendo? Então ele não precisaria estar ali. Quando Abraão falou para ele, se você escolher a direita eu vou para a esquerda, mas se escolher a esquerda eu vou para a direita, ele poderia ter falado assim: ó, Abraão, eu escolho o lado que você for, porque a bênção estava sobre Abraão. Então se ele fosse com Abraão, ele seria abençoado para a direita ou para a esquerda. Você está entendendo? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Tem pessoas que são incontornáveis. Não tem jeito de você fugir dela, não tem jeito de você se desviar dela. Não tem jeito de você evitar ela. Então se não tem jeito de você se desviar dela, se não tem jeito de você evitar ela, se você convive com essas pessoas, a qual são da família, os incontornáveis são pessoas da família, são pessoas da igreja que você congrega, são pessoas da escola, são pessoas da empresa que você trabalha. Então o que você tem que fazer? Procurar conviver com ela. E se está difícil de conviver com ela, o que você tem que fazer? Você tem que orar por elas. Eu aprendi lendo o livro do John Maxwell, livro de liderança de ouro. E eu estava lendo até então e eu estava liderando um setor, né? Não era bem ainda um líder comprovado assim, registrado na carteira, mas eu estava ali fazendo esse trabalho. E
E eu li o John Maxwell falando assim, ó, coloca o nome das pessoas do seu liderado no livro de oração e orem por ela no seu troquinho de oração. Então, ao invés de eu ficar falando delas, ao invés de eu ficar falando que elas não iam, que não tinha desenvolvimento, que uns desenvolvia melhor do que o outro, então aqueles que se desenvolvia eu orava também, mas eu aplicava a clamar mais em favor daquele que não tinha a mesma desenvoltura. Às vezes tem pessoas ali, numa empresa que você líder está liderando, que é uma boa pessoa, é honesta, ela é esforçada, ela só precisa de ajuda. São pessoas que, se você ajudar, ela vai se tornar uma pessoa fiel. Agora, se o líder ele está fazendo exceção sobre os que têm maior desenvoltura do que o outro, então fica difícil. Aí eu comecei a fazer que nem o John Maxwell dizia. E quantos lugares, até igrejas a qual eu fui pastor, que eu se frustrei. E se eu tivesse feito dessa forma? Em vez de ficar reclamando do liderado, dos membros da congregação, dos obreiros, das obreiras, dos demais pastores, fazer contínua oração a eles, jejuar em favor deles. Porque a Bíblia diz para nós orar uns pelos outros. E se Jesus disse para nós orar uns pelos outros, é porque ele está com o seu ouvido aberto à nossa oração. Então temos que pegar o telefone do céu, que é Jeremias 33:3, e orar uns pelos outros. Eu estou sendo perseguido. Eu congrego em uma igreja e eu estou sendo perseguido por alguém na igreja. Então a pessoa acaba orando para Deus tirar a pessoa da igreja. Senhor, manda essa pessoa para outra igreja. Ou ela mesma sai. Por que não orar? Senhor, ajuda na nossa convivência. Nós estamos indo para o mesmo céu. E o caminho do céu é apertado. E a mesma coisa na empresa. Senhor, essa pessoa está trabalhando aqui, ela tem uma família, eu também tenho uma família. Ela precisa do trabalho, eu também preciso do trabalho. Abençoa a nossa convivência. Nos dá sabedoria para conviver um com o outro. Porque as pessoas que passam por nós na rua, que nos cumprimentam, as pessoas que talvez você vai até fazer uma entrega num estabelecimento, você vai visitar um estabelecimento a qual você tenha uma realização ali, você vai ficar 3 horas, 4, 5 horas. Mas são pessoas que depois você não vai ver mais. Ali talvez você vai encontrar com pessoas ali que talvez olhou para você de cima para baixo, e muitas vezes, se nós não tomar cuidado, é a gente também que olha nas pessoas de cima para baixo. Não bateu, mas você sabe que quando você resolver aquele algo que você veio para resolver, você nunca vai ver mais aquela pessoa. E se você vê ela de longe, como educação, você vai falar bom dia, tudo bem, boa tarde, tudo bem, boa noite, tudo bem. E de repente, se aquela pessoa mostrar um sinal que quer conversar com você, você pode contorná-la, você pode falar assim, eu tô com pressa, viu? Um dia nós se fala. Você pode contornar essa pessoa. Mas só que existem pessoas que são incontornáveis.
E as pessoas que são incontornáveis, que não dá para você se desviar dela, que não dá para você se distanciar dela, porque são pessoas que convivem com você na congregação, que você congrega, são pessoas que são teus amigos ou amiga na escola que você estuda, são pessoas que trabalham com você na sua empresa, são pessoas a qual você se formar para ser líder e de repente faz muito tempo que você trabalha naquela empresa e você se esforçou para receber um cargo na liderança e o seu liderado veio no pacote. E não tem como você contornar eles, porque todo dia eles vão estar ali. Todo dia eles vão estar ali. Então a única forma porque nós temos que pedir força no relacionamento, nós temos que ter força no relacionamento, pedir para Deus para que nos dê força no relacionamento. A Bíblia fala, parece que em 1 Timóteo, que Deus pede que nós oramos por todos os homens. Deus quer que a gente ore por todos os homens. Eu creio que essa passagem, ela vai cair bem no que nós estamos falando. Quando nós oramos por todos os homens, quando fala homens na Bíblia, está falando de homens, está falando de mulheres. Estão falando de nós orar para todas as pessoas que moram no mesmo bairro que nós moramos, para todas as pessoas que moram na mesma cidade que nós moramos, para todas as pessoas que residem na mesma rua, por todas as pessoas que trabalham conosco na mesma empresa, que congrega na mesma igreja, porque essas pessoas são incontornáveis. Todo dia você vai ver ela. Principalmente na empresa, na igreja, se é na igreja, canta no mesmo grupo, sai para evangelizar junto, o alvo é o mesmo céu, lá no céu não vai ter separação. Então o que nós temos que fazer? Orarmos uns pelos outros. É o que a Bíblia manda. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo, eu não pensei em vir aqui, mas é a palavra do mestre. Olha aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por todos os homens. Ah, mas eu não gosto de fulano, problema meu e teu. A Bíblia manda, Deus manda nós orar por todos os homens. Tá, eu tenho a minha listinha que eu oro. Problema seu. É por isso que você está tendo dificuldade. Orar pelos reis. Pelos reis são aqueles que são líderes de país. Tipo nós, no governador, no prefeito da cidade, no governador do estado, no presidente do país, mas não oramos por eles. Porque no momento a qual eles estão ali, eles assumiu esse cargo de liderança, o adversário da nossa alma, da alma deles, vão estar ali. Vão estar ali para lutar com eles. Assim o adversário que não ama a família, que não ama a criança, que não ama você, que não ama eu, vai estar ali lutando com a família que Deus te deu, com a mulher que você ama, com o esposo que você ama, com os filhos que Deus te deu. Então você tem que colocar o joelhinho cinzento no chão. Porque são pessoas incontornáveis. Não dá para você se livrar do seu filho, não dá para você se livrar do seu esposo. Então a única forma é de viver se perdoando, porque o perdão é o conserto que conserta o perdão e o tempo. O perdão e o tempo conserta, cura as feridas.
Quando você casou com seu esposo, veio no pacote o seu sogro, a sua sogra, os seus cunhados. Quando você casou com a sua esposa, veio no pacote a sua sogra, o seu sogro, os seus cunhados, as suas cunhadas, que são pessoas incontornáveis. Que não tem como você se desviar dela, não tem como você deixar de ver elas. Dia após dia você vai acabar vendo essa pessoa. Você vai acabar encontrando com ela, não dá para você fugir dela. Ela faz parte da família do seu esposo, ela faz parte da família da sua esposa. E às vezes nós temos dificuldade no dia a dia, no nosso convívio familiar, ou no nosso convívio profissional, ou até mesmo espiritual, porque às vezes nós reclamamos. Porque para nós, quando nós recebemos uma terra, se essa terra é do Senhor, se tiver gigante, nós queremos encostar aquilo que é de Deus, falando que não é de Deus. Não foi assim que o povo de Israel fez? Eles pediram para espiar aquilo que Deus tinha dado para eles. E a Bíblia fala em Deuteronômio, se não me engano, capítulo 4, que Deus permitiu. Antes eu achava que era Deus que tinha mandado eles espiar. Não. Eles pediram para Deus para espiar a bênção de Deus. Como que se o que Deus estava dando para eles não fosse bom. E a pior coisa é você pedir para Deus mostrar para você o caminho. Se você pedir para Deus mostrar para você o caminho, se eu pedir para Deus mostrar para nós o caminho, nós não vamos querer ir. Se quando os discípulos entrou no barco, se a tempestade já tivesse se levantado, com altas ondas de 7,5 metros, com certeza diriam assim, ó, vamos esperar o mar passar para nós entrar no barco. Mas era um teste, a vida é um teste. Covarde não é quem perde a batalha, é quem não teve coragem de ir nela. Então o que Deus, Jesus permitiu? Quando eles estavam no meio do mar, e era 4 horas da manhã, num lugar inacessível, para socorro, então o vento e o mar se revoltou, para que o socorro deles poderia ser por alguém que tem acesso no acessível. Porque só Jesus tem acesso no acessível. E foi ele que veio surfando por cima da água. Você está entendendo, querido? Então, eu quero ler aqui, primeiro, eu já li aqui primeiro em Timóteo, né? Para falar sobre isso, que fala que é bom, agradável a Deus Salvador, que todos vivem quieto e sossegado. Porque isso é agradável diante de Deus. Então nós temos que optar, fazer o que agrada a Deus, tem que agradar a nós também. Bem-aventurado é aqueles que choram, são pessoas que não riem daquilo que faz Deus chorar. Você está entendendo? São bem-aventurados que choram, são aqueles que não riem daquilo que faz Deus chorar. Você não vê que às vezes as pessoas postam algumas coisas nas redes sociais? São coisas assim que às vezes dá a impressão que o diabo fala assim, eu vou pegar minha maleta, eu vou para outro lugar, porque superaram eu aqui. Estão fazendo coisas pior do que o que eu faço. Eu ensinei eles tão bem que eles me superaram a fazer a maldade, a ser desonesto. Então, para que isso não aconteça, a Bíblia fala que é da vontade de Deus fazer deprecações, orações e intercessões. O que é fazer deprecações, queridos? Quando você abre a Bíblia, por exemplo, nesse versículo, onde a Bíblia manda nós orar para os inimigos, para aqueles que nos perseguem, orar pelos reis,
É quando nós tendo um problema político com o governo do estado, com o prefeito da cidade, com o presidente do país, ao invés de ficar falando mal, intercedermos em favor dele. Ah, mas não vale nada. Se Deus está mandando nós orar, não vale nada. Se Deus está mandando nós orar, é porque Ele vai receber a nossa oração. Ele vai ouvir o nosso clamor. Mas preferimos ficar falando mal do político. Preferimos ficar falando mal do governo, do prefeito. Ah, tem que entrar fulano de tal. Se fulano tivesse ganhado. Você está entendendo, querido? E olha aqui, ó. A Bíblia fala em 1 Samuel que Eucana, ele tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Depois você lê, tá? Eu vou para ganhar tempo. Ele tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Com certeza Ana era a mulher atual. E Penina com certeza era serva, que ajudava a Ana. E naquele tempo, quando a mulher atual era estéril, ela podia pegar a criada, a serva, para que pudesse ter filho com a criada. Aconteceu isso não era a vontade de Deus isso. Aconteceu isso com Abraão e Sarai, que ela deu Agar para que pudesse ter filho por ela. E quando ela fez isso, não confiando em Deus, então começaram a viver um triângulo, a qual sobreveio as bênçãos de Deus, um acrescentador, mas aquilo que não é de Deus dói, viu? Dói na consciência, a qual gerou grande transtorno para eles. E com certeza, Penina parece que tinha 4 filhos. Não vou procurar certa especificação da quantidade, mas era 4 filhos. E Ana não tinha filho porque ela era estéril. E Penina, ela usava o que ela tinha para deixar Ana zangada. Para deixar Ana zangada. E Ana não comia, não bebia, porque ela ficava muito triste. Porque era honesta, era fiel a Deus, porém era estéril, sabe, queridos? Talvez a tua esterilidade, ela existe porque através dela vai haver uma manifestação de Deus na sua vida. Através daquilo na sua vida que é estéril, porque as mulheres que eram estéril, tipo Rebeca, tipo Raquel, se tornaram mãe de nação. Se tornaram mãe de nação. Porque a Bíblia fala que Jacó orou para Raquel, para que a Raquel pudesse ter filho. Olha só, tá dentro da palavra aqui. A Bíblia fala que Jacó orou para Raquel, para que Raquel pudesse ter filho. Por quê? Porque Raquel era incontornável. Não tinha como ele falar, Raquel, vai embora. Você não pode me dar filho. Até que Raquel falou assim para Jacó, dá-me filho, senão eu morro. Então Jacó disse, está eu em lugar de Deus para te dar filho? Então o que ele fez? Ele não estava no lugar de Deus, mas ele podia clamar esse Deus. Porque ele não podia abandonar Raquel. Raquel era incontornável. Raquel era a esposa dele.
que ele amou mais do que Lia. Foi a esposa que Labão enganou ele e deu primeiro Lia para ele, para depois dar Raquel. Que ele trabalhou 14 anos por Raquel. Você está entendendo? Então ela era incontornável. Então o que ele fez? Ele orou e jejuou para Deus abrir a madre de Raquel e ela ter filho, e ela teve filho. Que parece que foi José, que parece que foi Benjamim. Você está entendendo, querido? Então aqui, por exemplo, Eucana não desfazia de Ana. Ele falava: Ana, por que choras? Por que não come? Não te sou eu mais importante do que 10 filhos? Sabe por quê? Porque ele investia. Você tem que investir naquilo que é incontornável e não fugir daquilo que é incontornável. A sua esposa é incontornável, você escolheu, a família dela veio no pacote, é incontornáveis. Ah, mas não está dando certo. Ora a Deus, faz que nem Jacó. Não está tendo alegria entre você e ela, está estéril de alegria, ora, para que Deus coloque a mão e a alegria possa fluir. Está estéril de alegria, está estéril de paz. Há muito tempo que a sua família não vive em paz. Mas não fuja, porque a sua família é incontornável. Ore para que Deus coloque as suas mãos e possa fluir paz nesse relacionamento. Possa fluir paz nesse relacionamento. Esse problema aí não é para você fugir. Esse problema aí não é para você deixar o seu esposo, não é para você deixar a sua esposa. Esse problema aí não é para você mandar o seu filho embora de casa, não. O seu filho é incontornável, você não pode se livrar dele. Ele saiu do seu lombo, moço. Ele saiu do seu ventre, mulher. Você tem que conviver com ele, você tem que educar ele. Ah, mas eu não consigo preparar ele para o mundo. Não prepare o seu filho para o mundo, mas prepare o seu filho para obedecer e para honrar a Deus, que Deus vai dar sabedoria para ele viver nesse mundo. Você está entendendo? Então o que Eucana fez? Ele pegou e investia em Ana. Aquela que não dava fruto, ele não deixava do lado. Aquela que não dava fruto, ele não desprezava. Fica para lá, Ana. Você não dá filho para mim, vai, só. Você é uma mulher que não me dá alegria, só Penina que me deu 4 filhos. Não, a Bíblia fala que ele subia ao monte para sacrificar e ele oferecia 50% da porção para Penina. A Penina carecia de menos cuidado. Querido, os que estão em pé carecem de menos cuidado. Os que estão caídos carecem você estender a mão. Os que estão em pé carecem de você ficar atento, de você cumprimentar, de você honrar. Porque você tem que honrar as pessoas que convivem com você. Os incontornáveis. Não adianta você honrar pessoas contornáveis, que são pessoas que passam pela sua vida. Essas pessoas que são contornáveis são pessoas que passam pela sua vida, mas a sua família são incontornáveis. Ela sempre vai estar com você, então você tem que interceder por elas. E a atenção tem que ser maior para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão fracos. Porque Jesus, certa feita, ele falou com Pedro que estava fraco. Ele falou com Pedro que tinha negado ele.
Jesus não falou assim, ó, vem cá meus discípulos, ô João, como é que você tá? Ô Tiago, ô Zebedeu, você viu, Pedro me negou, agora não pode ficar aqui junto com a gente aqui, ó. Eu falei pra ele pisou na bola. Não! Foi com Pedro que ele falou. É com aquele que te feriu que você tem que falar, porque ele te feriu talvez porque ele estava ferido, ele não estava vivendo um dia bom. Ele não te cumprimentou quando passou perto de você, não é que ele desfez de você, talvez ele passou perto de você somente com o corpo dele, mas a mente dele estava lá num problema, num abacaxi que ele tinha que resolver. Então Eucana oferecia 100% para Ana, que era estéril, e 50% em Penina. E eu creio que o zelo de Eucana em Ana, quando Ana via que Eucana não o desprezava, quando Ana via que Eucana confiava nela, que Eucana amava ela, mesmo ela não tendo filho, eu creio que isso deu força para ela lutar, para ela falar, o meu esposo me ama, mesmo eu sendo estéril. Sabe, querido, quando existe uma pessoa que é estéril de felicidade, quando existe uma pessoa que é estéril de alegria, e você investe nela, sabe aquela pessoa que você não consegue ver um riso nela? Sabe aquela pessoa que você não consegue ver ela falando algo bom? Quando ela abre a boca, ela é um sepulcro caiado. Então, não critica nela, invista nela. Fala, Senhor, ali há um coração, ali há um corpo que foi feito do pó da terra. Porém, essa pessoa está viva porque o Senhor soprou dentro dela. Então, eu profetizo que daquele rosto fechado, que daquela boca que só sai maldição, eu profetizo que o Senhor entre na vida daquela pessoa, que possa sair daquela boca bênção para a família dela. Tá entendendo, meu querido? Você escolheu essa moça, você escolheu esse moço, e aí veio os filhos, aí veio os netos, e agora você quer contornar o incontornável. Agora você não quer conviver com os netos, agora você faz exceção, gosta mais de um filho do que do outro. E você quer contornar aquilo que não pode. Família é uma só, querido. Às vezes você ama até mais o trabalho, mas eu quero te dar uma dica para você. O trabalho, a bola do trabalho é de borracha. Trabalho, se você perder, você arruma outro. Mas só que a bola da família, querida, é de cristal. Se ela cair, ela quebra. Família é uma só, mano. Família é uma só, mano. Se você não teve cacife para orar, para jejuar, não teve paciência de viver com a primeira família, sei não, hein, a segunda. Então, quando Ana viu que mesmo, olha só, essa palavra não é minha, querido. Quando Ana viu que mesmo ela sendo estéril, Eucana investia nela. Ei, para de reclamar dessa pessoa que é estéril. Para de reclamar dessa pessoa que só pensa para trás. Para de reclamar dessa pessoa que não tem força para ir à batalha. Para de reclamar para essa pessoa que ela não tem a mesma força que você tem, que ela não tem a mesma
fé que você tem, que ela não tem a mesma confiança que você tem. Invista nela, ore por ela, olha para ela e fala: Jesus, eu vejo ela cheia de fé, eu vejo ela cheia de confiança, eu vejo ela se levantando e saindo para a vida e arrumando o primeiro trabalho dela, arrumando o primeiro relacionamento dela. Invista nela. Você é filho do reino. A herança de Deus é tua herança. Então distribua essa herança para as pessoas que precisam dela. A herança é oração, a herança é jejum. A herança é sua confiança. Então quando Ana viu que Eucana investia nela, mesmo ela sendo estéril, olha, Jesus viu a samaritana viu Jesus investindo nela. Ela falou: eu tive 4 maridos e o que eu tenho não é meu. E quando ela disse isso, ela pensou que Jesus não sabia da bagaça dela. Ela achava que Jesus não sabia da vida dela. Ela falou assim: ele está conversando comigo porque ele não sabe que eu já tive 4 maridos e o que eu tenho não é meu. A hora que eu contar minha vida para ele, ele vai ganhar linha e vai me abandonar. Mas quando Jesus profetizou que sabia que ela tinha tido 4 maridos e o que ela tinha não era dela, olha, ela falou: olha, não dá para ficar indiferente, porque Jesus investiu nela. Quando você investir em alguém que está no caos, essa pessoa vai se levantar. Essa pessoa vai dar a volta por cima. Porque foi assim com Ana. Ela começou a orar, ela falou: não dá para ficar indiferente. Eu tô vendo aí, ó, que mesmo eu sendo estéril, o meu esposo me ama. O meu esposo tem feito para mim o que uma mulher merece. Eu vou é orar. Eu vou é buscar Deus. Então Ana colocou o joelho dela no chão e falou: Senhor, se benignamente o Senhor me dá um filho, eu entregarei a ti. E a Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Ana. Quer fazer alguém orar? Invista nela. Quer fazer alguém confiar? Invista nela. Ah, mas aquela pessoa não gosta dela, viu? Aquela pessoa não dá para ficar perto dela. Invista nela, ore por ela, interceda em favor dela. Olha lá, a Ana estava caída, Ana estava desanimada, Ana só sabia chorar, porque todo dia a Penina passava perto com a rampinha de filho perto dela e olhava para ela e falava: vem, meus filhos, nem fica perto dessa daí não, que ela não tem filho. Ela pode fazer alguma coisa para vocês. E Ana ia lá chorar. Ana ia lá chorar. Mas só que o marido dela investia nela. E ela se levantou. Ei. Tá entendendo? Porque era a esposa dele. Não tinha como ele contornar. Porque ela era estéril. Então você, quando entregou uma ficha na empresa, você foi lá no RH, você foi chamado para uma entrevista, e lá tem um livrinho que você promete 1001 coisa na empresa. E você prometeu. Mas junto com o pacote do emprego, vem as pessoas que vai trabalhar com você na empresa. Vem o seu líder. Acima do líder tem o seu encarregado. E aí? Vai ficar falando mal do teu líder? Vai ficar falando mal do teu encarregado? Já faz 15 anos que você trabalha nessa empresa e sustentou a sua família com o dinheiro dessa empresa, agora começou a cuspir no prato que comeu. Em vez de orar para a empresa.
Em vez de pedir para Deus abençoar a empresa, em vez de orar para o seu líder falando, Senhor, mostra a realidade para ele. Se eu mereço isso, mas se eu não mereço, me dá paciência. Ele é o meu líder. Ele é a voz do meu futuro. Um dia, o teu líder pode apontar você para ser líder de outro líder. Ele é a voz do teu futuro. Ah, mas ele está colocando eu para tudo quanto é lugar na empresa, só eu que vou. Talvez ele está te testando, porque talvez você vai ser promovido. E para você ser promovido para algo maior, a sua paciência tem que ser testada. E você não está entendendo. Então o teu líder é a voz do teu futuro. Quando o encarregado dele ou o supervisor perguntar, tem alguém lá no teu setor que pode assumir algo? Alguém de confiança? Ele não vai apontar alguém que fala mal dele. Ele não vai apontar alguém que fica falando da família dele. Ele não vai apontar alguém que fica falando que ele não tem condições de liderar. Mas com certeza ele vai apontar alguém que fala para ele, ô meu líder, tô orando por você, viu, pela tua família. Tô orando por você, viu? É bom ser liderado por ti, viu? Tá entendendo, querido? E assim também, agora eu quero falar, assim como existem pessoas que são incontornáveis, e existem pessoas contornáveis. Por exemplo, as pessoas contornáveis são pessoas que você encontra na rua. Você não é obrigado a conviver com ela. São contornáveis. Mas assim como existem pessoas incontornáveis e pessoas contornáveis, existem lugares incontornáveis e existem lugares contornáveis. Por exemplo, a casa de Potifar, a cova, a casa de Potifar, a escravidão de José, a traição da mulher a calúnia da mulher de Potifar e a cadeia eram incontornáveis. Olha só que Deus está dando, olha só que Deus está dando. Não foi planejado isso. A cadeia era incontornável. Não tinha como José fugir de lá, tinha? Tinha como ele fugir de lá da cadeia? Ele estava lá preso porque a mulher de Potifar tinha contado uma calúnia dele. Que ele tinha tentado estuprar ela. Então não tinha como ele fugir de lá. Então o que ele fez? Ele falou assim, eu vou tentar viver bem nesse lugar aqui, pô. Em vez de eu ficar moribundo, em vez de eu ficar reclamando para os meus parceiros, que eu fui tirado do meu pai, que os meus irmãos me vendeu por tantas moedas de ouro. Em vez de eu ser carcereira aqui, de eu querer bater em todo mundo, eu vou ser zelador, eu vou começar a cuidar de quem está ferido aqui dentro. Porque eu tô ferido, mas eu tenho o céu dentro de mim. Eu tô ferido e tô com os pés na terra, mas meu coração e a minha mente tá no céu. Então a Bíblia fala que quando ele viu que o lugar era incontornável, que não tinha como ele contornar aquela situação, ele começou a viver lá dentro. Que quando o carcereiro olhou para ele, o carcereiro falou, sabe de uma coisa? Todo dia eu tô batendo em alguém. Todo dia eu tô ponhando alguém de castigo porque afligiu a lei aqui dentro. Eu vou colocar a direção da cadeia na mão desse pivete, desse guri. Ei, guri, você mesmo. José, né? Vem cá. Tó. Aqui tá a chave de todas
porta de cadeia. Toma conta aí pra mim. Você tá entendendo, querido? Ih, de palabá! Ei, de calabá! Ei, seja zelador dos lugares que são incontornáveis. Não tente fugir da onde Deus te colocou. É a cadeia, mas foi Deus que permitiu ele estar ali. No entanto, que ele discerniu o sonho do padeiro e o copeiro. Foi através dele discernir o sonho do padeiro e o copeiro que se cumpriu, e através do copeiro Deus tirou ele de lá para ele se assentar no trono, para ele ser senhor de Faraó. Em vez de você tentar fugir dos lugares incontornáveis que Deus te colocou, mas porque tem gigante lá, porque os cananitas tá lá, então você acha que esse lugar não é de Deus, e você quer contornar os lugares incontornáveis de Deus na tua vida. Você quer contornar o lugar incontornável de Deus. Se você está contornando os lugares incontornáveis que Deus te colocou, se humilha. Faz que nem Agar. Agar estava lá. E ela fugiu. O anjo falou, volta lá e te humilha. Então olha aqui, ó, a Bíblia fala que Deus chama Abraão e faz uma promessa para Abraão. Sai da casa do teu pai, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E nessa terra, quando você chegar lá, os cananitas vai estar lá. Mas eu também vou estar lá. Era uma cadeia, mas Deus estava com José. No entanto, que ele discerniu o sonho. Lá no início, quando José teve um sonho, quando ele era guri ainda, ele não sabia o discernimento do sonho. Então ele contou para os irmãos dele que o invejaram. Mas lá na cadeia, ele tinha já o discernimento do sonho. Querido, você pode estar numa cadeia, mas se Deus permitiu você estar lá, você vai crescer espiritualmente lá dentro. Você vai crescer espiritualmente lá dentro. Mas não fuja da onde Deus te colocou. Olha só. A terra de Canaã era para o povo de Israel. Aí eles foram espiar o caminho. Se você espiar o caminho, você não vai. Deus, quando mostrou para José, mostrou o céu, mostrou o sol, a lua e as estrelas. Mas não mostrou a cova. Não mostrou a calúnia da mulher de Potifar. Não mostrou a cadeia. Porque se Deus mostrar o que você vai passar no caminho, você vai achar que esse caminho não é de Deus. Você vai achar que esse caminho não é de Deus. Agora o povo de Israel pediu para espiar a terra. E chegou lá, tinha gigante na terra que Deus ia dar para eles. E eles voltaram falando não o quanto a terra era fértil. Eles voltaram falando não o quanto a terra manava leite e mel. Mas voltaram falando da decepção. Voltaram falando do gigante. A Bíblia fala que quando Abraão chega em Canaã, os cananeus estavam na terra. Ei! Mas só que Deus apareceu lá e falou com Abraão. Mas só que a Bíblia fala que houve fome na terra de Deus. E Abraão foi lá para o Egito. E o que aconteceu no Egito? Ele tentou contornar aquilo que era incontornável.
por causa da situação no lugar. E ele foi no Egito, lá no Egito, o que aconteceu? Ele tocou mentir, falando que Sarai era a sua pria, a sua meia-irmã, e Faraó já ia pegando ela por mulher. Sarai correu um risco de ter um faraózinho no ventre, em vez de ter um Isaac, o filho da promessa, mas Deus livrou Sarai, porque Sarai era inocente. Agora, o que ele teve que fazer? Futuramente ele fez um concerto com Deus e contornou e voltou para trás para habitar no lugar incontornável. Querido, aonde tem lugar que Deus te colocou. Você vai saber que é de Deus, porque você pode estar passando luta naquele trabalho. Você pode estar passando luta naquela igreja. Você pode estar passando luta naquele lugar que você mora. Mas é onde você está prosperando mais. Não olhe para a luta que você está passando, mas olhe se você está prosperando. Olhe se você está crescendo. Olhe se a tua família tem aumentado. Olhe se você tem tido sabedoria. Porque a pressão faz parte do chamado de Deus. Se está tendo pressão aonde você vive, se está tendo pressão aonde você congrega, se está tendo pressão aonde você trabalha, fica aí que é de Deus. Ei, maravilha! Aí a pessoa vai e muda para a Europa. Porque ela tem um objetivo de trabalhar lá, de fazer um empreendimento naquele país. Tudo bem. Mas se ela fugiu de lá e está falando mal do Brasil, sabe qual que é o segredo para você viver bem na terra que Deus te deu? O Brasil é uma terra que Deus te deu para viver. A Bíblia fala que a terra Deus deu auxílio dos homens. O céu é do Senhor, mas a terra Deus deu auxílio dos homens. Agora, se Deus me deu essa terra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar pelo meu Brasil. Agora eu vou mudar para a Europa. Não com o intuito de empreender lá, mas fugindo de problema no Brasil, sendo que eu sou um problema muitas vezes. Aí bate e volta. Aí não pode voltar para trás, porque foi sem dinheiro. Ah, mas você veio empreender aqui? Não, eu fugi de lá, porque o meu país está uma merda. Está uma merda porque você não ora para o teu país. Os políticos é uma merda porque você não ora para os políticos. A terra tá uma merda porque é a terra que Deus te deu e você não serve a Deus nessa terra. Aquilo que você honra vai liderar a sua casa. Aquele que você honra no dia a dia dentro da sua casa, aquele que você honra no país que você mora, é que vai liderar. Então quer dizer, o país que você mora é incontornável, mas você quer contornar, você quer fugir do país, porque você não ora para ele, você só reclama. Talvez a chapa política que assumiu o país tá até fazendo um trabalho genuíno, mas como não é o teu partido, como você é da esquerda e foi o da direita que ganhou, ou como você é da direita e foi o da esquerda que ganhou, então você vai torcer contra.
E aí? Existe pessoas incontornáveis e existe pessoas contornáveis. Existem pessoas que são incontornáveis quanto à sua família, quanto à família da sua esposa, do seu esposo, os seus primos, os parceiros e as parceiras de aula, moça. Os seus primos, as suas tias, são incontornáveis. Não adianta querer cortar a volta com essas pessoas, que você vai conviver com essas pessoas todo dia. Então trate de orar por elas, trate de se dar bem por elas. Se você ofendeu, peça perdão. Se você foi ofendido, perdoe. Mas existem pessoas que você não precisa estar junto com essas pessoas. Você não precisa estar em um lugar a qual esse lugar vai te prejudicar, a qual esse lugar vai deturpar a sua honra, a sua honestidade. Você não precisa fazer algo que não é de bom grado diante de Deus. Se você vê que põe a mão nas coisas alheias não é de Deus, você não precisa fazer isso. Trabalhe. Mas é que as coisas tá difícil. Ué, Deus que te colocou no mundo não sabe disso? Então Deus teria falado assim, ó, não vou te colocar no mundo não, porque as coisas tá difícil e eu vou criar um fracasso, porque eu não vou ter condições para abrir uma porta pro teu pai e tua mãe, põe a comida na mesa para te alimentar. E aí? Tudo é Deus, querido. Tudo é Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Mas a mão dele não está encolhida, então por que ela não se move? Ela não se move, querer coisinha ruim, porque você não clama ele. Você não fala que precisa dele. Você não fala que confia nele. Mas não tente contornar aquilo que é incontornável. Tô pensando em abandonar minha esposa, ela é incontornável. Tô pensando em abandonar meu esposo, ele é incontornável. Mas não dá mais! Não dá porque você só aponta o defeito e não vê qualidade. Mas quando você colocar o joelho no chão e repreender todo o mal, porque aquilo que Deus deu para você, o lugar que Deus deu para você, o Chico Tripa vai estar lá também tentando colocar o narizão dele no meio. Ele vai tentar te frustrar na terra que Deus te deu. Ele vai tentar te frustrar com o homem que Deus te deu. Ele vai tentar te frustrar com a esposa que Deus te deu. E aí? Então a pessoa aqui, ó, que Deus está revelando para mim, que essa pessoa, tudo que acontece com você é culpa das pessoas. É como se para você viver bem dependesse das pessoas. O mesmo espírito, querido, que tem em cada pessoa, Deus soprou dentro de você. A mesma terra que foi feito o teu corpo, Deus fez o corpo de outras pessoas. Mas o que acontece, pega essa, que aonde as pessoas veem uma oportunidade, você vê dificuldade. Então o seu romper não depende de ninguém, o vencer começa dentro de você e não fora de você. Você não dá um A para você. Você só pensa para trás. Você vive 24 horas com a pessoa que você odeia, que é você mesmo. Começa a valorizar você. Ninguém pode concluir o seu destino se odiá-lo. Pense bem nisso. Você precisa se amar primeiro. Como você quer que as pessoas te amem se nem você se ama? Só vive reclamando.
quero fazer uma oração aqui. Senhor, meu Deus, neste momento de oração, não deixa nós tentar contornar da nossa vida as pessoas que são incontornáveis. Mas nos dá sabedoria, nos dá força no relacionamento para convivermos uns com os outros, para que em vez de querermos ter razão, viemos buscar felicidade, Pai. Em nome de Jesus. E aquilo que é contornável, que nós não precisamos, lugares que são contornáveis, que são lugares que são a vez da verdadeira isca do inimigo, que são lugares que são o verdadeiro prato do inimigo. Não precisamos estar lá. Então guia-nos pelo caminho eterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus, querido. Deus abençoe.